percebi que fazer arte não era outra coisa senão juntar coisas. Mas juntar coisas, o mundo mesmo junta as coisas, todo mundo junta coisas. Não é só juntar coisas, é fazer com que, ao juntar coisas, apareçam dessas coisas coisas que nos surpreendam. Coisas que estão ali, mas estão veladas. Agora, esse juntar coisas é talvez o artifício da arte. Durante muitos anos, né, fez-se escultura botando uma coisa e tirando uma parte. Escultura em mármore, por exemplo. Né? Na coisa moderna, para pular um pouco as etapas, percebeu-se que esse juntar podia ser soldar uma coisa na outra. Agora, todo esse juntar é um juntar definitivo. É um juntar que, uma vez juntas, as coisas estão ali, estão fixas. Me ocorreu que eu podia juntar as coisas com um campo, que é o campo magnético, com ímãs. Então isso aí deu origem a uma série de peças, e esses são ímãs. Curiosamente, junta, mas também repele. E é evidente que isso deixa em aberto a possibilidade de você rejuntar, juntar de novo, alterar a posição. Então esse estatuto dessas coisas juntas que o artista dá não é definitivo. Ele conta com você, com o observador, com quem está ali, que pode também alterar isso. Uma pintura sobre seda, onde aparece uma trança, como se fossem fios. Essas coisas que eu venho lhe dizendo não são só coisas como essa máquina, isso aqui. Não, são coisas como o vento, como a chuva, como o perfume, como uma lembrança. São de todas as ordens essas coisas. Quer dizer, há as coisas materiais, que a arte realmente é feita dessas coisas materiais, mas há coisas mais sutis que estão implícitas, embutidas. Digamos que essa máquina sopre, então esse sopro pode estar evocando um vento. Então, além dessa máquina que você está vendo, tem também um vento. Que vento é esse? É um vento. Quando eu falo juntar coisas, eu falo do espaço mental. Esse espaço mental pode ser experimentado fisicamente. Onde tem uma peça, uma performance. A fundação da coisa moderna, a ideia do belo passou para a ideia do intenso. Então, um grande poema de Milton, Lost Paradise, um romântico inglês, começa a descobrir a beleza dos infernos. Já não seria tão beleza, porque é uma coisa muito dramática, né, que está já presente na Divina Comédia do Dante, né, fundadora do Ocidente. Né. Não se trata, o inferno do Dante não é belo, propriamente dito. É belo, suas descrições são belas e a poesia, o poema é belo. Agora, ele descreve coisas dramáticas, coisas intensas, talvez seja a palavra. Eu acho que a arte procura essa intensidade porque é um modo de mobilizar o outro. É um modo de dizer para o outro, olha, não é só essa banalidade, tem coisas mais interessantes, né? Eu acredito que um artista está sempre cultivando a história. Cada artista tem uma história da arte dele, privada, particular, que é uma espécie de família que você constrói de referências de pessoas, personalidades, artistas que pensam um pouco do seu jeito, que fazem o caminho que você faz, o caminho mental, que olham o mundo, ou sentem o mundo de um modo parecido. Quantas vezes aconteceu de olhar alguma coisa anônima e bater o olho e dizer, nossa, o que é isso? E aí você começa a acompanhar e vai descobrir que foi não sei o que, fulaninho que fez, e aí você acha todo mundo ali. Eu acho que as obras têm essa capacidade, esse poder, né? Quem tem poder não é o artista, é a obra de arte, né? O artista vai embora, a obra fica, continua dando sentido, gerando sentido. Então eu acho que a obra que você faz é que forma o público dela e que seduz o público dela, que passa a se interessar por aquilo, ter curiosidade e através daquilo vai aprender alguma coisa.
A gente estava falando do público, essas coisas juntas, a rigor, elas estão dispostas desse jeito. Eu assim inventei, fabriquei e coloquei. Agora, a rigor, isso aqui implica que você poderia tirar isso daqui, colocar ali, aquilo ali podia entrar ali. Enfim, todas essas possibilidades estão implicadas nessa obra, né? Nessas obras. Eu acho que eu faço as coisas para o público. Agora, esse público não necessariamente é aquele público que se espera de falar quando se fala em público, ou seja, não sei quantas pessoas viram. O público é você mesmo. O público sou eu mesmo. Por que sou eu? Porque eu sou uma diversidade de pessoas juntas, como cada um de nós é. O sujeito contemporâneo ele é explodido, eles são vários. Então você faz, e quando você se surpreende, quando eu dizia, a gente se surpreende com aquela coisa, é porque a gente é um outro, a gente está sendo um outro. Então a arte é essa possibilidade de falar sempre para o público, falar sempre para uma pessoa que é sempre diferente da outra, mas tem coisas em comum. Eu acho que o público, para que eu faça as coisas, é esse público, que é totalmente diferente, cada um do outro, e tem uma coisa em comum. O que é essa coisa em comum? É ser um hominídeo, né? Acho que o artista percebeu que falar para o ser humano e falar com liberdade é poder falar para todos os sentidos. Não só para fazer a apologia de uma cena, ou de uma imagem, ou de uma circunstância, mas falar para um sujeito que existe em linguagens diversas. A gente existe, a gente é um depositário de sentidos os mais diversos. Então, por que privilegiar um em função de outro? Quando você vai observar um quadro, é o seu corpo inteiro que observa o quadro. No entanto, você está estimulando só o aparato óptico, o aparato visual. Quando você está olhando o quadro e toca o telefone, esse telefonema que a gente ouviu agora no ateliê, será que ele não entra na formação do sentido, da sua percepção daquilo? Sim, entra, sutilmente, porque você é capaz de abstrair aquilo, mas não abstrair as coisas. Tentar fazer uma arte que integre os sentidos do sujeito é fazer uma arte que é muito mais acessível, é fazer uma arte que é muito mais própria a que haja uma compreensão ampla daquilo que se pretende apresentar, revelar. Eu tenho uma formação de arquiteto também, né? E pensar em arquitetura foi uma coisa que eu acho que me aportou muito. Então tem o desenho que se faz representa o que você vê, tem um desenho que representa o que você não vê, mas quer que exista, e tem um desenho que existe enquanto desenho. O primeiro desenho, você se senta e deixa que o mundo te invada e que você reaja a essa invasão através de uma linha, de um claro escuro, de um traço. O segundo desenho, você, sabendo fazer esse primeiro desenho, você imagina uma coisa que não está ali e representa como se ela estivesse ali. Então, muitas vezes, uma escultura como essa, antes de eu fazer, eu desenho detalhadamente, porque eu gostaria de vê-la desse modo. E tem uma prática do desenho que acho que é uma mistura daquilo que você vive, daquilo que você pensa, daquilo que você quer ver, daquilo que você viu, e que você, através da linha, realiza. E que não existe senão enquanto desenho. Nesse momento, esse tipo de desenho, que é o que mais me interessa, que não é instrumento de alguma coisa, mas é em si alguma coisa, ele é uma linguagem, ele tem uma série de complexidades, de qualidades internas. Ele é regido pela linha, a linha pode ser assim ou assado. O que eu vou fazer com essa linha? Eu vou me perguntar que linha é essa, como é que ela existe, o que seria. Enfim, é um desenho que estaria de fato mais próximo a uma escultura, digamos, a uma instalação ou a uma peça musical. Eu acho que não só o cinema, ou a música, ou a dança, mas qualquer coisa, cozinhar, fazer jardinagem, dirigir um carro, tudo é capaz de ser repositório de sentido, de ter nele depositado um sentido novo. Então, o que a arte tenta fazer é tornar a vida um pouco mais intensa, divertida e cheia de sentido. Então, dar sentido às coisas, eu acho que é a atividade central de um poeta, de um artista. E eu acho que o convite que toda arte faz é dizer, você também pode fazer, você também é artista.